Capítulo 4 As religiões e a verdade. Tópicos: o catolicismo na grande batalha, a involução das massas e sua incapacidade de se autodirigirem, o princípio da autoridade, disciplina e obediência, fé e ortodoxia. Pode-se dar liberdade aos imaturos? As adaptações da Igreja e as escapatórias do mundo. Não podemos deixar de observar o contraste e o êxito da luta entre os dois elementos opostos, espírito e matéria, evangelho e mundo, e isto justamente no próprio seio do órgão social historicamente especializado em realizar a grande função de estabelecer contatos entre o céu e a terra, com o objetivo de espiritualizar o homem, o que em termos científicos significa fazê-lo progredir ao longo da estrada da evolução, cuja meta final, como já mencionamos e mais tarde demonstraremos, é a espiritualidade. Esse órgão é representado pelo cristianismo, que constitui uma religião. Naturalmente, nos referimos ao nosso mundo ocidental, onde esse fenômeno ocorreu e está funcionando há 2000 anos. Desde o início e até agora ainda, o cristianismo encontra-se envolvido na resolução do tremendo problema da descida dos ideais à Terra. Pode nos interessar ver como, neste caso, foi resolvido esse problema, que procuramos resolver nestas páginas. Desde o início, a Igreja de Roma achou-se diante da necessidade de aceitar, como código de vida, o Evangelho, que era a lei estabelecida pelo seu fundador. Vimos que o Evangelho significa a lei do evoluído, um tipo raro na Terra, e vimos qual a revolução que essa lei quer operar. O que fez então essa instituição para resolver o conflito de ter que sobreviver e permanecer coerente com seus princípios, estando ao mesmo tempo constrangida a viver no mundo, e, como não podia deixar de ser, a também se apoiar nele como coisa humana, tendo por isso de sofrer inevitavelmente a influência dele. O que aconteceu nesse ponto de conexão de maior aproximação entre o céu e a terra, e por que nesse ponto devia ocorrer o enxerto do espírito na matéria? Que ações e reações foram produzidas nesse contato entre os dois extremos opostos, especialmente no órgão encarregado de realizar essa função? E como, neste caso, foi dirigida e quem venceu a grande batalha que estamos estudando? Foi o Evangelho que transformou o mundo ou foi o mundo que transformou o Evangelho? O resultado obtido até agora foi a espiritualização da matéria ou a materialização do espírito? Sem dúvida, os dois elementos têm de coexistir no cristianismo, que não pode eliminar de si a ideia de Cristo, nem o fato de que precisa viver na terra. Como foi possível realizar tão difícil convivência que por si mesma já é um problema árduo de resolver, esperando que assim o tempo possa solucionar o conflito com a vitória definitiva de um dos dois antagonistas sobre o outro? Já aludimos, no meio do capítulo 2 do volume precedente, A Grande Batalha, à função que têm na Terra as igrejas constituídas para aqui transplantarem seus ideais. Elas são, ou deveriam ser, o ponto de encontro de dois planos de vida. Como organização humana, representam ou deveriam representar o vaso material que recebe do céu e conserva na terra o conteúdo espiritual que as religiões difundem no mundo para o progresso dele. Em suas doutrinas, instituições, formas e até mesmo templos, o ideal imaterial toma corpo em construções de pedra e organizações de homens. Ora, evidentemente, o valor e o poder das religiões
residem em seu conteúdo espiritual, que é a alma que as sustenta. Assim, se o vaso está vazio, ele se torna uma mentira, um corpo sem alma, um cadáver. Pode acontecer então que o vaso se torne esplêndido e imenso, mas sem conteúdo algum, porque todo o precioso líquido contido inicialmente dentro dele foi deixado evaporar por quem realizou tal trabalho. Nas religiões, assim como em nosso organismo, é necessário haver equilíbrio entre espírito e corpo. O espírito sozinho, sem corpo, passa despercebido. O corpo, sozinho, sem espírito, torna-se um cadáver putrefato. Vimos no princípio do capítulo precedente como as religiões hoje tendem a ser concebidas materialisticamente, ou seja, com a mesma forma mental dominante em todos os campos, o materialismo, que permanece inalterado mesmo quando se cobre de formas religiosas, dando lugar ao materialismo religioso, condição ainda pior. Isto, então, seria um triste indício de decadência. Se o cristianismo tivesse sido realmente transformado num corpo sem alma, só lhe restaria a sorte reservada aos cadáveres. Vimos como o indivíduo pode conduzir a grande batalha por si mesmo em casos isolados. Vejamos agora como acostumam conduzir na terra, no reino de Satanás, os homens encarregados de tratar dos negócios do Espírito e de Deus. Vejamos quais são as atitudes assumidas e os expedientes usados neste trabalho de cristianização do mundo ocidental, observando que distorções terá de suportar uma lei feita para os anjos, a fim de poder tornar-se realizável num mundo feito para as feras. No esforço da autoridade espiritual em aplicar essa nova roupagem à humanidade para fazê-la ao menos parecer civilizada, até que ponto conseguiu-se colocar a mordaça na animalidade rebelde? Tão logo nos afastamos do caso excepcional, a grande massa das multidões que constitui o rebanho a guiar só nos pode oferecer, no máximo, as primeiras aproximações elementares do ideal. Seria absurdo pretender mais. Não se trata tanto de ter realizado o Evangelho, mas sim de saber o que pôde sobreviver dele nesse ambiente, o que permaneceu do choque entre o encarniçamento dos pregadores de virtudes, armados de terrores e sanções para domar a animalidade humana, e o encarniçamento do rebanho, cuja animalidade não aceita de maneira nenhuma se deixar sufocar pelos ideais. Seria interessante ver também como, debaixo do nobre manto dos ideais, muitas vezes não é possível deixar de continuar a conduzir a desesperada luta para viver, que é patrimônio de nosso mundo. Talvez em muitos casos, somente levando em conta o que verdadeiramente é a natureza humana, torna-se possível compreendê-los, em vez de nos escandalizarmos e condenarmos. O ser espiritualmente maduro baseia-se na substância, dando à forma apenas o valor que ela merece. Quanto mais o ser está adiantado, mais livremente aceita por convicção e maior conhecimento possui para poder se guiar. Diante de que elementos se encontrou e em grande parte ainda se encontra o cristianismo desde o seu primeiro aparecimento? Uma religião não se apoia em pequenos grupos de eleitos, mas nas grandes massas de fiéis, e não deve, portanto, tratar com poucos escolhidos de exceção, e sim com o tipo biológico comum, que já vimos o que é. Multiplicando esse tipo pela massa imensa das multidões que formam as religiões, poderemos perceber o peso da influência dos seus instintos em todas as manifestações da vida. Ora,
É um fato positivo que o cristianismo, em seu nascimento, encontrou-se diante da forma mental primitiva dominante, materialista, apta a perceber mais a forma do que a substância. Uma forma mental involuída, que sem saber aceitar livremente por convicção, só obedece por temor, tal como ocorre no plano animal. Uma forma mental que nada mais conhece além dos limites da luta pela vida e é, portanto, absolutamente incapaz de poder se autodirigir no terreno das coisas espirituais. Tratar um primitivo como um homem civilizado é um erro que logo aparece nas suas tristes consequências. Não se pode dar pérolas aos porcos. Não se pode dar alimento espiritual puro, sem revestimento de formas, a quem apenas sabe conceber coisas materiais. Não se pode dar liberdade a quem está habituado a funcionar apenas debaixo do aguilhão do mando. Não se pode dar direito de decisão a quem não possui nenhum conhecimento para se autodirigir. Não estamos aqui para aprovar ou condenar, mas apenas para observar e compreender. Assim nos explicamos por que a direção tomada pelo cristianismo, desde seu nascimento, teve de ser primeiramente a disciplina. Disciplina e não liberdade. Isto significa autoridade em quem manda e obediência para as massas. Sem dúvida, esta não é a idílica atmosfera do Evangelho, mas ele é constrangido a se tornar assim quando desce à terra. Diante da imensa multidão que representa a psicologia dominante, nada pode funcionar senão com a forma mental egoisticamente pessoal, sensível apenas ao prejuízo e à vantagem próprios. Teve, assim, o Evangelho de se haver com o duríssimo egocentrismo individual. Sem o terror do inferno, de um lado, e a cobiça de ganhar um paraíso, do outro, nada se poderia ter obtido do ser humano. E dado que o cristianismo, como maioria, representava a maior força, só lhe restou aceitar as exigências psicológicas da massa. Um trabalho, aliás, nada difícil, porque a afirmação do princípio de autoridade nos chefes e de obediência nos fiéis não só representava o único e indispensável meio para manter a disciplina, condição que tornava possível realizar a própria função espiritual, mas também correspondia ao instinto natural de domínio dos chefes e ao estado de servidão a que estavam habituados os fiéis. Este era justamente o processo vivido por todos na vida social, dirigida por esses princípios que correspondiam exatamente ao tipo biológico predominante em todos os lugares. Não se pode esperar que os dirigentes de uma religião representem, em vez da raça comum, uma raça diferente, guiada por outros instintos. Assim, imposto pelas exigências do ambiente humano e gerado pelo instinto de luta para a seleção do mais forte, o princípio de autoridade nasceu no cristianismo, tal como nasce em qualquer agrupamento humano. Da mesma forma que Cristo, quando quis descer à terra, teve de tomar um corpo físico, o Evangelho também teve de aceitar os métodos e as leis do mundo quando quis aí se realizar. Esse sistema está em vigor até hoje. Alguns, mais amadurecidos, sentem que deveria ser diferente, mas se acham constrangidos dentro de uma disciplina na qual só se admite a posição do crente que aceita em obediência. Eles são apenas uma exígua minoria, e as minorias nunca têm razão. A igreja não pode ocupar-se deles, mas apenas da massa, que é bem diferente. Para favorecê-los, seria preciso conceder uma liberdade da qual os outros, não estando de maneira alguma maduros, prontamente fariam péssimo uso. Esta solução, então,
mesmo sendo útil em alguns casos, tal como ocorre com o divórcio, não é a ideal. Desta forma, a Igreja continua a tratar os seus súditos como crianças, não lhes permitindo indagar a respeito dos mistérios nem resolver sozinho os problemas, porque tudo que se deve saber e crer já é oferecido confeccionado, pronto para o uso, como os remédios que engolimos sem questionar o diagnóstico do médico que os prescreveu, nem a análise química do laboratório que os confeccionou. Assim, resolveu-se o problema da maneira que o ambiente humano permitia. Os dirigentes assumiram a responsabilidade de guiar e aos discípulos menores de idade só restou crer, ouvir e aprender. Não se usa diariamente esse método nas escolas? Se este é o método imposto pelas condições humanas, como mudá-lo enquanto essas condições não mudarem? Poderemos nos escandalizar com o fato de que a Igreja demonstra não acreditar no amadurecimento espiritual de seus filhos. Mas como acreditar nisso se esse amadurecimento não existe de fato na maioria? Se a humanidade estivesse verdadeiramente amadurecida, não haveria necessidade de autoridade, coações ou sanções em campo algum, principalmente no social. Ora, existe algum Estado que não tenha exército e polícia, ou alguma lei que não prescreva penalidades para quem não cumpri-la? Não é esta a forma mental dominante? Como poderiam as religiões abrir uma exceção se não operavam num mundo diferente? E como dizer toda a verdade a um tal tipo de homem, pronto a reduzir tudo em função de seus instintos e interesses materiais? Nem mesmo Cristo pôde dizer tudo às multidões. Assim, a verdade profunda, plena e completa só pode ser patrimônio de uma pequena parte da humanidade, enquanto a massa pode ser dado como alimento apenas a parte superficial, limitada e pública. Assim como a capacidade criadora de um chefe é medida pela correspondente capacidade de seus súditos, o campo de ação de uma religião também é constituído pelo grau de compreensão e nível de evolução de seus prosélitos. Como pretender que alguém possa compreender se não sabe pensar? Explicar tudo, então, significa apenas gerar dúvidas sem fim e uma confusão geral. Daí a necessidade da fé. Cristo não podia dizer, abre aspas, olhai, as coisas são assim, porque as explico e demonstro para vós, fecha aspas. Mas teve de dizer, abre aspas, acreditai, porque eu vos digo e como prova faço milagres para vós, já que isto é o que mais vos convence, fecha aspas. Além disso, nas coisas humanas, aparece logo a questão prática de obter o máximo resultado com o mínimo esforço. Portanto, mesmo que o homem comum tivesse inteligência para enfrentar e resolver os problemas do conhecimento, ele preferiria poupar tempo e esforço, aceitando as soluções que já se encontram prontas, feitas por outros mais competentes e especializados. Um dos maiores problemas humanos é poupar trabalho, buscando satisfazer a todas as necessidades próprias, inclusive às espirituais, com o menor dispêndio possível de energia física e mental. Onde há necessidade de realizar um esforço muito grande, o homem para. O que ele procura em primeiro lugar é se cansar pouco e ser provido. E nisto a construção em série o ajuda. Assim, já que é cansativo e difícil achar a verdade por si mesmo, o mundo vive em qualquer dos terrenos de verdades já feitas, oferecido no mercado das ideias por aqueles que, por outras razões, acharam útil especializarem-se nesse trabalho. Na prática, não se acha o grande pensador,
mas sim o manual que, para nosso uso, esmiuça o pensamento em ordem alfabética. Estabelecido o princípio de autoridade, de disciplina e de obediência a um governo central, a religião tende, assim, a se transformar numa grande máquina burocrática, constituída de homens que disciplinam o seu trabalho na forma regular de administração. Desponta, então, o instinto humano expansionista, que, se nos estados fortes assume a forma de imperialismo realizado com a guerra, nas religiões tem o aspecto de proselitismo para aumentar o rebanho. Rebanho significa criação de ovelhas em série, ou seja, produção de um dado tipo de fiéis, para os quais já está estabelecido como devem pensar, em que precisam crer e o que é preciso fazer. Só assim é possível obter a disciplina indispensável para que o soldado possa ser enquadrado e o exército seja capaz de começar a marchar organizadamente. Para quem lê o Evangelho, pode parecer absurdo que se possa tirar dele estas consequências. Mas a culpa não é do Evangelho, e sim do mundo, que impõe suas leis a quem quiser entrar em seu terreno. Certamente, para ser vivido como ele de fato é, o Evangelho exigiria um mundo de santos. Mas isto não existe na Terra, e mesmo que no mundo religioso um governo de santos pudesse ser formado, ele seria logo liquidado pelos métodos humanos. Explica-se assim por que as religiões tendem a tomar tal forma, que lhes é imposta pela natureza humana e pelas condições do ambiente terrestre. Formou-se então o modelo estandardizado do crente disciplinado e obediente, nos pensamentos e nas obras, o tipo ortodoxo perfeito, que aceita tudo sem discutir, não importando se não entende. Para ele, a compreensão é um fato interior, pessoal, difícil de controlar, ao passo que discutir tem sabor de revolta e semeia escândalo. Mas o indivíduo comum foge de qualquer esforço. Seus instintos e objetivos são outros. Sua psicologia é utilitária e simples. Todos querem viver depois da morte e da melhor forma possível, como procuraram fazer na Terra. Ora, as religiões ensinam ao indivíduo que se ele fizer certas coisas, vai depois ao paraíso, mas se fizer outras, vai sofrer no inferno ou alhures. O raciocínio da alegria ou dor próprias é compreendido por todos. Faz-se, então, aquelas coisas que nos trarão vantagem, mesmo se custam um pouco de esforço, e não se faz as que nos trarão prejuízo, embora isto custe um sacrifício. A opinião corrente é que esse cálculo, afirmado por grandes autoridades e por isso aceito, corresponde depois aos fatos. Além disso, ninguém sabe de fato, com segurança, por experiência própria, como se passam realmente as coisas. Seguro mesmo é só aquilo que temos hoje em mãos. Este é o raciocínio do homem prático apto a viver na Terra. Já falamos desse materialismo religioso pelo qual, na Terra, tudo é concebido materialisticamente e tende a ser transformado nesse sentido. E o que pedem, no fundo, as religiões? Algumas práticas exteriores, alguns possíveis sacrifícios e deveres, crer ou não crer em algumas proposições cuja veracidade é bem difícil de afirmar ou negar, e outras coisas como essas, que são longínquas e pouco tocam a realidade da vida. Feitas as contas, conclui-se pela conveniência de se fazer esses pequenos esforços, em vista de uma utilidade futura que também pode ser verdadeira. Por que então não fazer tudo isso, quando além do mais é possível obter com isso
se não até poderes e honras, a estima e a confiança concedidas às respeitáveis criaturas que pensam bem? Por que não agir assim quando isto pode nos salvar a alma na outra vida e nos encher de bênçãos nesta? Além do que agir assim não faz mal a ninguém, pelo contrário, é um bom exemplo louvado como virtude. Assim surgiu a acomodação, estabelecendo-se um acordo completo entre os dois lados. As religiões mantêm a sua unidade na disciplina e obediência dos fiéis, e estes, com pouco incômodo, calculam obter uma boa vantagem. As dificuldades surgem quando aparece um indivíduo querendo agir seriamente, que exige, portanto, chegar ao fundo dos problemas, porque ele quer pensar e compreender para finalmente resolvê-los, porquanto tenciona depois viver a sua fé. Ser ortodoxo, no caso comum, é fácil. Trata-se de dizer que se crê, dizê-lo com a boca e também com toda a boa vontade do coração e da mente, sem dúvida de boa fé, mas sem saber o que significa crer e sem compreender o significado das coisas em que se diz acreditar. Para um indivíduo imaturo, é equivalente e indiferente aceitar esta ou aquela ideia, pois logo que se sai do terreno das coisas materiais, tudo se perde para ele num oceano de pensamentos impalpáveis. Mesmo para ser herege, é indispensável certa inteligência e interesse pelos problemas que estão além da materialidade da vida. Mas, para a grande maioria, só importam, ao invés, os que estão próximos e são tangíveis. Daí se conclui que a perfeita ortodoxia pode ser efeito não de uma fé mais viva, mas sim da falta de interesse, consequência implícita do estado mental que explicamos, o materialismo religioso. Então, a aceitação cega e completa não só liberta o crente de entrar em questões espinhosas, inúteis porque insolúveis para ele, mas também, ao sepultá-la sob o belo manto da fé, representa muito menor esforço, permitindo que ele se ocupe, em vez disso, com as coisas deste mundo, que interessam muito mais. Quem não escolhe o caminho que oferece menor resistência e menos cansaço? Por que não acreditar em tudo que as autoridades ensinam, quando isto custa tão pouco e não traz consequências no terreno prático, onde está o nosso tesouro? Esse também é um modo de enfrentar e resolver os grandes problemas do espírito. Por isso é fácil ser ortodoxo quando esses problemas pouco nos atingem, pois sabe-se que a vida prática é outra coisa e nos interessam de fato os negócios da matéria e do mundo. Mas existem, embora excepcionalmente, indivíduos maduros, para os quais as coisas espirituais têm suma importância. Eles sabem o que significa acreditar, e para crer seriamente, precisam compreender, porque de sua fé dependem a sua orientação e a sua conduta, que trazem consequências importantes em sua vida. Para poder agir de acordo com a própria fé, é preciso compreender bem aquilo em que se crê. Sem esta condição, a fé não pode ser considerada um conhecimento preciso, apto a nos guiar, mas apenas um vago nevoeiro que permanece nos céus, sem interessar nem atingir a nossa vida. Estes indivíduos amadurecidos não têm medo de pensar e se esforçar, contanto que cheguem à verdade e a uma profunda convicção própria. Eles não podem desinteressar-se dos problemas do espírito e fazer calar a sua fome de conhecimento em relação às coisas supremas. Não sendo possível para eles deixarem de ser honestos diante de Deus e da própria consciência, não podem acreditar firmemente naquilo que não compreenderam ou que não lhes interessa absolutamente compreender.
Ora, acontece que para as religiões oficiais, baseadas como vimos na disciplina e na obediência, esses elementos, que deveriam ser aceitos como os melhores espiritualmente, são considerados os mais perigosos, como naturalmente aconteceria num exército organizado se um soldado, por ter muito zelo e inteligência, quisesse examinar os planos do próprio general. Essas qualidades que trazem desordem não são admitidas, tanto no soldado como no fiel. No seio da ordem constituída, tudo o que é insubordinação traz desordem e semeia escândalo. Tais indivíduos podem estar animados das melhores intenções, mas no organismo constituído não há lugar para eles. A grande máquina está construída para funcionar por meio da aceitação cega de uma doutrina já feita, e não para elaborar a cada passo uma nova. Os reformadores serão úteis, sem dúvida, para fazer progredir o pensamento humano. Porém, o que mais interessa aos organismos constituídos é, sobretudo, conservar a ordem em que eles se fundamentam e não procurar novas ideias que a perturbem. Então, o tipo do pesquisador, que em vez de pensar com a cabeça dos chefes, quer pensar com a própria, sem acreditar cegamente, mas sim querendo antes compreender e discutir, ameaça com isto tornar-se um inovador e é olhado com suspeita, como um perigo para a integridade da doutrina, como um rebelde, que é o mais difícil entre todos para ser enquadrado na perfeita ortodoxia. Por isso, os inovadores, mesmo que sejam santos, são inicialmente olhados com desconfiança, apesar de mais tarde suas ideias serem aceitas, desde que, após severo controle, sua utilidade tenha sido compreendida. Ninguém é tão perigoso e importuno quanto aquele que, em nome dos próprios princípios da religião, porque é honesto e sincero, sente-se autorizado a sindicar, perturbando assim as soluções já alcançadas e confirmadas pela autoridade, ameaçando, mesmo sem o querer, a deslocação das pilastras em que se apoia todo o edifício. Tais seres, rebeldes às mentiras convencionais da sociedade, gostam de dizer a verdade, o que constitui grave escândalo em nosso mundo. Assim, eles são condenados por todas as religiões, ou seja, pelo mesmo tipo de homem que se encontra em todas as religiões. Diante do princípio da autoridade, façamos a seguinte pergunta: pode-se dar plena liberdade a um ser quando ele não possui o conhecimento necessário para se autodirigir? Deve-se tirar a liberdade daquele que, por não saber usá-la bem, só traz prejuízo para si? Dominar o próximo, impondo-lhe a própria vontade, é coisa normal e natural na Terra, no plano biológico animal do involuído. Aí, a autoridade é patrimônio do mais forte, que venceu os mais fracos, em relação aos quais, portanto, só por esse fato, tem direito à obediência. Sem um comando, uma disciplina, portanto uma diminuição de liberdade, não se pode construir um organismo na Terra. Se o desejo era fazer do cristianismo uma instituição neste mundo, tornava-se necessário obedecer às exigências desse ambiente. Eis porque, neste ponto, ele não pôde se manter divino, mas teve de se tornar completamente humano. Constituirá isto um defeito ou uma culpa sua? Podem apresentar-se dois argumentos em sua defesa. Primeiro, a impossibilidade prática de se fazer obedecer se não fosse usada a autoridade, fato necessário, portanto, para poder realizar o dever de cumprir a própria missão na Terra. Mesmo para o espírito, não há outro meio de se realizar neste plano biológico. Segundo,
a parte divina da instituição permanece inativa apenas momentaneamente, à espera de se manifestar cada vez mais, gradativamente, conforme o permita a civilização do ambiente. Ela se conserva escondida no íntimo, potencialmente, como uma árvore está na semente, mas para se revelar depois cada vez mais. Então o princípio divino permanece invariável. O que muda é o grau de sua manifestação e realização na Terra, permitido pelas condições desta. O uso do princípio da autoridade, ou seja, desse método de tratar com as massas humanas na prática das coisas do espírito, seria apenas transitório, como uma flor que se conserva ainda fechada para se defender, mas pronta a se abrir para a liberdade do ar e do sol, tão logo a tepidez de um ambiente mais civilizado o permita. Não é o divino que evolui, mas a capacidade humana de compreendê-lo e realizá-lo. Só o absoluto pode permanecer imóvel em sua perfeição. Todo o resto, inclusive as religiões que o representam, não pode deixar de evoluir para a perfeição. Isto significa que as instituições do cristianismo, em primeiro lugar a Igreja, deverão, com a evolução do homem, afastar-se cada vez mais dos métodos do passado para introduzir novos, mais adequados. Assim, será necessário afastar-se cada vez mais do princípio da autoridade e caminhar para o princípio da liberdade. E isto porque o primeiro corresponde ao estado involuído da matéria e ao plano biológico da animalidade, enquanto o segundo corresponde ao estado evoluído do espírito e ao plano biológico da humanidade futura. Só assim é possível resolver o conflito entre o espírito do Evangelho, que se baseia na livre e espontânea adesão à substância, e os sistemas autoritários e formais, que tiveram de ser adotados na prática. Como poderia conceder-se o direito de livre exame ao homem ainda primitivo, quando a Igreja ansiava encontrar solução urgente para outro problema, bem diverso, que era sobreviver salvando a própria unidade? Diante dessa necessidade premente, qualquer ideia de liberdade significa uma revolução perigosa, para a qual os ânimos, por si mesmos, já tendiam exageradamente. Ao invés de encorajá-los, era preciso freá-los, porque outras tarefas bem mais urgentes impunham-se de momento. É verdade que o Evangelho se levantara justamente contra o formalismo farisaico, mas é também verdade que permanecíamos no mesmo mundo, onde impera a mesma psicologia humana, a qual, se não quisermos cair no caos, exige uma disciplina rígida sob o comando de uma autoridade. Não há dúvida que a Igreja, para ser perfeita, deveria ser constituída só de santos. Só então o Evangelho poderia ter realização completa. E certamente uma igreja assim, formada só de santos, saberia tratar muito bem das coisas do céu. Mas será que saberia tratar das coisas da terra? Os santos, em geral, não se ocupam com estas coisas, pois são contrários a elas. No entanto, elas são necessárias para quem deseja construir neste mundo, mesmo no sentido espiritual. E é este precisamente o trabalho da Igreja na Terra, tratar das coisas do céu, adaptando a este ambiente as verdades eternas, para torná-las assimiláveis a ele. Assim se justifica a presença de práticos e administradores na Igreja. Eles se acham situados no polo da matéria, enquanto os santos estão no polo do espírito. A dificuldade está em se manter o equilíbrio entre os dois extremos opostos, sem que um tome completamente o lugar do outro.
Uma igreja apenas de santos, sem os homens do mundo, permanece no céu e não trabalha na terra. Uma igreja só de homens práticos, feitos para a matéria, estaria falida em sua substância espiritual e seria uma mentira. Estas são as condições que a realidade impõe. Pode-se, assim, explicar como isto tenha de fato ocorrido. Então, no seio de uma religião, ao lado dos que vivem os problemas longínquos do espírito, é indispensável haver lugar também para os que vivem aqueles próximos da matéria. Mas eis que surge uma consequência gravíssima, pois assim, na própria casa de uma religião, que deveria ser coisa espiritual, tem direito de ingresso em posição legítima, com suas leis e métodos, justamente aí onde jamais deveria comparecer, esse mesmo mundo que o Evangelho condena tão explícita e energicamente. Desse modo, se quisermos ser coerentes, temos de pelo menos reconhecer que, por enquanto, o Evangelho não precisa ser aplicado, porque nas atuais condições humanas ele é inaplicável. Mas então, o reconhecimento dessa sua inaplicabilidade não tornará o Evangelho uma utopia e a sua descida na terra uma falência? As religiões que deveriam ser coisa espiritual acima das lutas terrenas estão imersas no mesmo conflito inerente a todas as formas de vida no planeta e têm que albergar em seu seio os que lutam pela supremacia material, comandam e se fazem obedecer, impondo-se às consciências. Os que deveriam ser banidos deste terreno não são apenas tolerados como mal e erro, mas incorporados como úteis e indispensáveis. Estes que ao menos deveriam reconhecer sua posição ínfima, subordinada à do espírito, muitas vezes assumiram e fixaram sua posição na história como predominantes à custa da posição espiritual, diante da qual eles deveriam ser no máximo suportados como um meio. Então as posições são invertidas e no próprio centro do terreno do reino do espírito entra, vence e governa justamente o condenadíssimo inimigo, o mundo. O que significa isto? Será então que a lei de Deus, para conseguir realizar-se na terra, tem de se inclinar diante da lei dos homens? Se o conflito entre o Evangelho e o mundo parece mais calmo no próprio mundo, pois aí é o inferior que vence, torna-se vivíssimo no seio das religiões, porque lá nos encontramos no terreno em que o espírito se sente mais em casa e faz valer mais os seus direitos. Porém, o espírito quer fazê-los valer na terra, que é justamente a pátria de seu adversário, o mundo. Portanto, é natural que este resista, pois não quer ser destronado, mas sim continuar dono do campo, com os próprios sistemas. Foi neste mundo que o Evangelho desceu. O que acontece então? Não há dúvida que numa escola o mestre tem que ensinar. Como seria belo se pudesse fazê-lo com amor, munido apenas de bondade e amizade, como ensina o Evangelho. Mas, se os alunos são rebeldes, como poderá ele agir no interesse do próprio ensino e mesmo deles, se não com autoridade e sanções que lhe permitam manter a disciplina? É certo que o ideal seria o respeito às consciências e à personalidade individual, ou seja, a posição que está nos antípodas do absolutismo dogmático, feito de autoridade e disciplina. Mas é também verdade que não se pode respeitar a liberdade de um selvagem, porque se o fizermos, ele se aproveita disso para nos matar. Então quem realizará a missão de civilizá-lo? Demonstramos neste volume que existem as armas do Evangelho. Mas será que tão grandes forças se adaptam aos pequeninos usos comuns,
para que depois todos cheguem a possuí-las e manejá-las? Se elas não estão ao alcance de todos, como contar com elas? Como pode, então, o homem comum deixar de recorrer às forças que lhe são acessíveis, oferecidas pelos sistemas do mundo? Como pretender que todo um grupo de homens, como é o organismo que dirige na Terra uma religião, pudesse apoiar-se apenas em meios sobre-humanos, acreditando poder ir em frente somente à força de prodígios? Não poderiam pensar eles que, diante de Deus, isso constituiria a maior das presunções e que justamente essa falta de humildade paralisaria a ajuda, sendo, portanto, mais positivo não contar com elas, mas apoiar-se, ao contrário, em bases mais sólidas, dadas pelas próprias forças, poucas, mas seguras? Era mais prático recorrer aos métodos já experimentados no mundo, cujas técnicas e resultados já se conheciam, sendo tanto mais acessíveis quanto mais correspondentes à própria forma mental, e tanto mais espontâneos quanto mais radicados nos próprios impulsos e instintos. Não é fácil que homens comuns encontrem prontamente a força e a coragem de se abandonar à divina providência, como quer o Evangelho. Como vencer a tentação de tomar a estrada de todos, se este era o caminho imposto pela própria natureza dos alunos, como único meio para conseguir realizar a própria missão, que era mantê-los disciplinados e obedientes à lei, para fazê-los ascender e assim salvá-los? Não era possível, nem com a melhor boa vontade, satisfazer a todas as exigências opostas. Se quisermos ser práticos, usando os sistemas do mundo para atingir a realização dos princípios, acabamos por limitar a liberdade do ser. É verdade que não se pode dar a ele essa liberdade, porque ele faria mau uso dela, com prejuízo para si. Mas, assim, tende-se a fazer do ser um autômato, privando-o da experiência feita à sua custa, único processo que verdadeiramente ensina. Então, como pode ele aprender? É verdade que, conhecendo os perigos, o pai amoroso deveria impedir o filho de cair neles, mas é também verdade que os filhos protegidos demais crescem sem a indispensável experiência para não cair nesses perigos. Se para ensinar tiramos a livre experimentação, substituindo-nos à escola da vida, então impediremos a aprendizagem e, ao invés de ajudar a evolução, nós a deteremos. Como se vê, a liberdade é fundamental e tem uma função própria importante, devendo ser respeitada como tal. Retirando-a, são criados escravos ou rebeldes. É imprescindível, ao contrário, ensinar a saber usar bem a liberdade, para que se possa concedê-la sem prejuízo. A disciplina só pode ser imposta aos menos amadurecidos para o bem deles. Tão logo eles progridam um pouco mais, a liberdade será um direito deles. A lei da vida é a evolução, que leva ao sistema, a Deus, e a ele não se pode chegar senão livres e jamais como autômatos. Admitindo-se então a disciplina, que tende a fabricar o escravo autômato, é indispensável reconhecer que isto seja tolerado somente de momento, porque o objetivo último é construir o homem consciente que sabe livremente autodirigir-se. Então a restrição da liberdade constitui apenas um fato transitório, destinado a ser gradualmente eliminado, concedendo-se liberdade progressivamente em proporção ao conhecimento adquirido e na medida merecida, para garantir o bom uso dela, tornando-a útil e não prejudicial. Quem dirige as almas deve estar do lado das forças do bem, que, quando tiram,
só o fazem para dar. Quando limitam, é para depois conceder liberdade. Trata-se de forças que, mesmo quando parecem fazer o mal, fazem substancialmente o bem. Final do capítulo 4.